estouro da fortaleza do Castor de Andrade no início dos anos 90. O que aconteceu? Por que foram para cima dele? Pois é, aí entra o Ministério Público do Estado, na época, tinha o Procurador-Geral de Justiça, era o Antônio Carlos Biscaia. E ele reuniu um grupo que era muito representativo, que o chefe desse grupo era o Antônio José Campos Moreira, que hoje é procurador. E eles foram e chamaram uma polícia que na época, né, era a polícia militar, denominada mais confiável, que foi o BOP. Né? Chamou o BOP para fechar a fortaleza do Castor de Andrade, que ficava na Rua Fonseca, em Bangu, estava lá na porta na época. Falam fortaleza porque era bem... Era bem casarão, casarão com muro alto, 2 andares, né? E ali funcionava a contabilidade do bicho. Ficava tudo assim bem fechado. Tinha, só que para entrar nessa fortaleza, eles tiveram que arrombar e entrar com BOP. Foi uma coisa assim bem... E teve resistência? Não teve resistência, mas teve gente que fugiu. Por exemplo, o contador, que era a figura mais importante para o Ministério Público, até porque lá eles encontraram a contabilidade, inclusive o livro de propinas, para quem que ia o dinheiro. Para policiais, para autoridades, políticos. Qualquer máfia do mundo, né, Vera? Só explicando assim, qualquer máfia do mundo, a figura mais importante nem é só o capo de prender, é o contador. Que é o cara que mostra onde o dinheiro está. E faz o negócio acontecer. A rede. Exatamente. E eu acho que naquele momento, pelo que eu entendi na época, houve uma proteção ao contador. Deve uma bate-saída, né? Alguma coisa. Algum esquema dele. Algum esquema que o cara fugiu. Eu me lembro dos promotores, né? Atordoados, exatamente. Como a gente perdeu o contador? Até porque o local estava cheio, porque eles foram no horário da apuração do jogo do bicho, que é a hora que faz o sorteio, a contabilidade. Aí estava cheio de maquininha funcionando, né? A maquininha não da maquininha do caça-níquel. Do caça-níquel não, porque nessa época era jogo do bicho puro ainda. Foi aí que começou, nesse momento, após a fortaleza, o estouro da fortaleza do Castor de Andrade, o uso das maquininhas. Que aí o crime ficou ao triplo, né? O que cubo, os capos, né? Inicialmente, os mais velhos, né? Estavam acostumados a uma vida inteira, os caras educaram seus filhos, criaram fortunas com o jogo de papel, né? E aí quando você... E era muito dinheiro? Era muito dinheiro. A gente não tem como dizer hoje a gente não tem como, mas assim, esses caras ficaram ricos, isso sustentou a riqueza de algumas famílias no Rio e riquezas geracionais, assim, de passar para filhos. E os caras têm mansões de casas nos bairros mais caros do Rio, os caras têm casas de veraneio em Angra dos Reis, enfim, os caras construíram uma fortuna no entorno disso. E hoje tem até alguns que tem cassino fora do Brasil. Os caras também, os bicheiros do Rio também atuam fora do Rio. Tem bicheiro do Rio que atua no Espírito Santo, tem bicheiro do Rio que atua em Belém do Pará, enfim, eles começaram a ter seus... Maranhão, eles começaram a ter seus braços para fora do estado também. O Troncão plantou em Pernambuco, inclusive. Sem contar com o dinheiro, que hoje, a gente tá meio que pulando um pouquinho aqui, mas na cronologia. Mas hoje o bicho, não é só bicho, né? Eles também fazem lavagem, para fazer a lavagem do dinheiro das maquininhas, dos cassinos, dos bingos, eles têm hotéis, restaurantes. Nossa. É muito são uma dinheiro. rede de negócios. O Rogério Andrade, isso foi uma loucura, né? Todo carnaval eu faço, antes de começar o carnaval, o jornal me pede pra... Como é que tá a situação deles? Aí eu vou fuçar os processos e tal pra ver como é que tá. E tem, acho que foi 2018, 2017, eu fui ver os relatórios que estavam anexados aos processos de lavagem de dinheiro do Rogério Andrade, né? Esse personagem que a gente acha importante a gente falar dele daqui a pouco. E aí eu fui ver as empresas que ele tinha, como é que ele lavava o dinheiro, e eu achei uma lavanderia. O cara tinha uma lavanderia de lavar roupa na Barra. Aí, manchete de jornal. A lavanderia de Rogério Andrade. A lavanderia milionária de Rogério Andrade, que movimentava milhões e tal. Isso aconteceu de fato, se não me engano, foi em 2017 ou 2018. Mas assim, esses negócios, como, enfim, todo negócio ilegal precisa irrigar negócios legais para os caras justificarem. Exatamente. Tanto confecções também é uma coisa, né? Pô, carnaval, escola de samba. Carnaval, escola de samba. Porque eles começaram a procurar... O carnaval a gente coloca nessa linha do tempo como?
existia já a liga? Ou eles entram, ou é uma ideia deles? Como é uma ideia deles de ser popular. De ser popular, exatamente. A relação assim como do carnaval o com o bicho Bangu, né? é muito antiga. Assim, é? Natal da Portela, Natal lá da atrás Portela. era bicheiro. Assim. O homem de um braço só. Exatamente. braço, Assim, essa relação, porque a gente tá falando de subúrbio do Rio de Janeiro, a gente tá falando de zona norte do Rio de Janeiro. Essas coisas se encontram. Não é assim, os bicheiros, eles foram procurar as escolas. Decidiram Isso tinha a ver com o ambiente em que eles viviam. A partir da década de 70 e 80, quando o bicho, por conta das guerras, por conta da criação da cúpula, depois da criação da cúpula, e como aí foi o que a Vera falou, né? A questão da lavagem da imagem. Num segundo momento, essa aproximação ocorre novamente como uma tentativa de se lavar a imagem e de se associar à escola de samba, aos grandes provedores de uma comunidade. Assim. Os caras já eram conhecidos como bicheiros, mas, por exemplo, o Castor, a vida do Castor, ela é Bangu, Realengo, Padre Miguel. São aqueles bairros. E o que tem de importante naqueles bairros? O que a população, o que mexe com a população daqueles bairros? O Bangu, que é um bairro operário, enfim, a história de Bangu é uma história interessante também, porque se confunde um pouco com a história do Jogo do Bicho, que é um bairro operário. Porque tinha uma grande confecção, a tecelagem, Bangu lá, né? E o Castor, ele acaba se aproximando do que a população ama, dos afetos das pessoas. Então, para ele ser amado pela população, o Bangu Atlético Clube tinha que ganhar o Campeonato Carioca, tinha que ter times competitivos, tinha que fazer grandes contratações. E a Mocidade de Padre Miguel, que não era uma escola, isso é interessante, sim. De ponta. A Beija-Flor, Mocidade não eram escolas grandes. Não eram. As grandes eram as tradicionais, Portela, Mangueira. Portela, as 4 grandes do Carnaval do Rio são Portela, Mangueira, Império Serrano e Salgueiro. São as primeiras 4 grandes, as que ganhavam Carnaval nos primeiros 50 anos. Iam trocando. Se e revezavam. Aí depois a Beija-Flor e a Mocidade e a Imperatriz entram no jogo, são as escolas de até a Beija-Flor foi uma coisa, né, até para mostrar uma coisa diferenciada, exuberante. Quer dizer, você foi colocar uma escola da Baixada, de Nilópolis, justamente como as primeiras para dividir com as grandes escolas, como Mangueira, Portela, e começaram a se rivalizar, né? A gente está falando aqui da parte... Quando a gente fala... A gente vê lá no Globo o Castor, o Maninho, o Miro, lá à frente do Salgueiro. Eu falei da Salgueiro uma vez no vídeo. Os caras comeu meu fígado, rapaz, do Salgueiro. Mas esse já é uma parte quando tinha a cúpula do Jogo do Bicho e se profissionalizou mesmo, e os caras ficaram poderosíssimos. Aí sim eles dominam mesmo as escolas de samba, viram presidentes de honra, passam por uma lavagem do próprio nome, uma limpeza, porque o Natal da Portela, né, o Natalino, ele era um cara negro que trabalhava na ferrovia. Ele ganhou dinheiro no Jogo do Bicho. Mas isso é uma geração anterior. Era antiga. Era sempre primeira metade do século. Quando a cúpula ela se estrutura e ela vira profissional mesmo, esses caras saem fora, alguns morrem. O China Cabeça Branca, por exemplo, é executado pela própria cúpula do bicho. E aí essa cúpula ela começa a se constituir como uma cúpula ilegal no funcionamento, mas aí com a Liesa formada, né, eles acabam tendo um poder muito forte lá dentro também. Isso, né? Eles acabam criando uma coisa positiva e organizada, né? Legítima entre eles. Isso, regularizada, essa palavra. E tem também uma questão de demonstração de... assim, eu sinto muito isso. Esse ano ia ser... Eu infelizmente estou de férias, não vou cobrir o carnaval desse ano. Esse ano seria o 10º... Mas eu vou cobrir, pode deixar. Esse ano seria o meu 11º ano de cobertura de desfile. Eu, enfim, entrevisto muito... Nesse período entrevistei muito os bicheiros, o Rogério Andrade, o Anísio, o Guimarães... E eu acho que o momento dessa... Você falar com eles, né? Marcar uma entrevista com esses caras no ano inteiro é muito difícil. Você vai ter que ficar convencendo advogado, vai ter que falar com ele, vai ter que combinar o que vai falar. E muitas vezes você não consegue, mesmo pedindo advogado. Na Sapucaí, é o momento que os caras têm ali pra brilhar. Um êxtase. Então eles estão... É fácil. Você abordou e os caras... respiram fundo e falam como se tivessem... Falam, às vezes, maiores bizarrices com um ar de... Ali é o momento de poder deles. Eles estão ali tranquilos, estão exercendo esse... Exatamente. Você imagina a situação, tanto dos bicheiros, apesar de ter todo esse lado positivo, a sociedade, de certa forma, ainda vê, obviamente, que eles não são tão santos assim, né? Então, ali no carnaval, é o momento, como eu falei, da lavagem da imagem. Ele está ali como qualquer cidadão.
E ele ainda está mostrando o que há de mais belo, está próximo da comunidade. Ele tá proporcionando aquela festa para turista, gente de fora ver. Então é o momento que ele está ali para brilhar também. Não é só a pessoa que está desfilando ali que está brilhando, né? A pessoa da comunidade. Eles usam isso também para mostrar que eles são poderosos. Está vendo que eu consigo fazer até mais do que o Estado. Porque eles conseguem mostrar esse lado de... Olha, a gente está ajudando aí a comunidade. O que o Estado faz? Tanto que eles criaram a Liesa e agora tem até um patrocínio do Estado. O Estado também ajuda. Mas o grande, né, o grande aporte... é o que vem do importante falar uma coisa que, enfim, eu costumo falar muito. Eu, enfim, tenho uma relação muito forte com carnaval de família. Minha família sempre gostou muito de carnaval. Eu assisti o desfile desde pequeno. Quando eu comecei a cobrir isso me desencantou um pouco, assim. E eu, enfim, porque cobrir, eu parei de gostar, entender um pouco esse universo. Os crimes eu me desencantei um pouco. Mas eu, recentemente, até depois da pandemia, enfim, trancado em casa, vendo desfile antigo, eu passei a gostar de novo e hoje eu acho que eu tenho uma relação um pouco mais saudável porque a gente tem que entender também que o carnaval é uma manifestação cultural fundamental do Rio de Janeiro. Não é artificial. Fundamental, é uma manifestação cultural fundadora. É essencial. A vida das pessoas, as pessoas ali esperam o ano todo por aquele momento de lazer, de êxtase também para elas. Não, a escola de samba, o que acontece nas escolas de samba, assim, você tem um movimento ali de educação, os enredos das escolas de samba educam muita gente, você tem um momento ali de congregação de uma comunidade em torno de uma ideia, que isso o pós-abolição da escravidão, essa população pobre, marginalizada, negra do Rio de Janeiro, se juntou nesses espaços. Então, assim, são espaços riquíssimos, assim, de congregação de comunidade. Imagina muitas vezes ali, uma criança que está ali começando, entendendo a sua própria cultura, a seu ser, a sua existência, através da história mesmo, que é uma coisa, um trabalho de pesquisa fenomenal de quem prepara o Carnaval Carioca. E virando um personagem visível, né, Vera? Foi muito bom que você colocou aí, Rafael, no fato das populações negras terem sido abandonadas após a abolição da escravidão, e essas pessoas terem se reestruturado culturalmente dentro do samba, do carnaval. Fundamentais do Rio de Janeiro. É uma super contribuição, isso é inegável. E com relação ao trabalho que os bicheiros, né, fizeram nesse sentido, tudo bem, eles tinham um viés próprio, né, às vezes eles precisavam disso para eles, mas de certa forma até usando um pouco, né, das pessoas, às vezes da ingenuidade, mas isso assim, é fenomenal, porque isso faz com que as próprias pessoas se autovalorizem, né, e vejam, nós podemos, o pessoal está aqui para nos ver, eu que sou preta, LGBTQIAP+, enfim, eu que sou lá da favela, eu estou aqui no meu momento e o pessoal está pagando para me ver. Isso é um momento muito essencial. E é a história dessa pessoa que está sendo contada.